Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, vamos dar início ao culto, estudo da palavra. Vamos dar um versículo aqui da palavra de Deus. Se encontra no livro de Isaías, no capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Amém? Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Versículo 12. Olha só, queridos. Isaías, capítulo 40, versículo 12. Quem mediu com a concha das mãos as águas? Ou tomou a medida dos céus aos palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra? Ou pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? A quem consultou para que desse entendimento e lhe mostrasse o caminho certo? Olha só o que Deus está falando aqui. Quem fez? Quem? Senão o próprio Deus, amém? Senão Ele próprio fez isso. O único que poderia fazer. Ninguém mais. Por isso que ele diz lá na frente, se o Senhor opera, quem poderá impedir? Operando eu, quem poderá impedir? Quem? Ninguém. Graças a Deus, amém? Vamos orar. Coloca a tua Bíblia aí no seu assento. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos neste momento, nesta hora. Agradecemos pelo fato de estarmos aqui. Para nós é um privilégio, Senhor, estarmos aqui, reunidos na tua casa, para ouvir a tua palavra. Abençoa, meu Deus, os irmãos que já estão presentes, os irmãos que estão a caminho do templo, os irmãos que estão saindo das suas casas. Guarda, Senhor, livra todo mal, em nome de Jesus. Abençoa as crianças, os jovens, os adultos. Abençoa, Senhor, também os idosos, Pai. Abençoa com toda sorte de bênçãos, Senhor. Fala nos nossos ouvidos, fala no nosso coração. Não é aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos que estão enfermos. Cura, restaura, liberta aquele que está, Senhor, afligido, aquele que está na drogadição. Liberta, meu Deus, aquele que está no vício. Meu Deus, tem misericórdia. Traga para o seu reduto, Senhor, aquele que está desviado, afastado, longe. Aquele que não tem perspectiva de nada mais. Fala no coração de cada um, para que eles possam vir na tua casa. Voltar de novo, Pai, para o teu braço, Senhor. Para que o Senhor possa fazer grande obra na vida de cada um. Em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai, e agradecemos por isso. Tem misericórdia, Pai. Abençoa, abençoa, Senhor. Abençoa cada um de nós, nossa família, nossos parentes. Abençoa o seu povo, a tua igreja. Aqueles que moram perto, aqueles que moram longe. Abençoa, meu Deus. Faça uma grande obra no nosso meio, Senhor. Faça uma grande obra em nosso meio. Nós acreditamos na tua palavra. Ela é o nosso baluarte. Ela... 18h30 lá no Reborjão, no Monte, tá? Domingo de manhã, 9h30, firme aqui na igreja. Domingo 5 da tarde e domingo 7 da noite, tá bom? Momento também da gente pegar a nossa oferta, o dízimo. Mamarilda vai louvar a Deus ali com canto, já pode subir lá, pegar o microfone, arrumando lá. Enquanto os irmãos aí, nós todos, né, nos preparamos. A palavra do Senhor diz, né, trazei as ofertas, os dízimos para a casa do Senhor. A palavra do Senhor diz, honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda.
Provérbios 3, 8, 9, 10. Então esse momento é o momento da gente pegar a nossa oferta, pegar o dízimo, com alegria no coração, nós possamos ofertar, meu irmão, você que está conosco, aí, dizimista, vamos fazer agora, aqui, adorando e louvando o nome do Senhor também. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? O 442 da harpa, irmãos, por favor, quem quiser também continuar aí adorando o nome do nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Breve veremos nosso bom Jesus, amém? Glória a Deus. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei na vinda do Senhor. Irei eu receber do teu eterno amor repouso e prazer. Disse meu bom Jesus, tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei na vinda do Senhor. Desfrutarei prazer quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele em breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Glória a Deus, nós seremos livres de toda dor, de todo choro, de toda dor, né, meus irmãos, de toda enfermidade. Aleluia, glória a Deus. Maravilha, Glória a Deus. Jesus. Oramos, Senhor, por cada vida, cada irmão, cada família que crê na Tua palavra, tem ofertado, colocado dízimo com alegria no coração. Que o Senhor esteja abençoando poderosamente, grandemente esta casa, essa família que nunca faltou, nunca faltará. Te louvamos, te adoramos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.
Meus queridos, vamos lá para a palavra do Senhor. Nós vamos hoje, falar um pouco, praticamente fechar o livro de Jeremias e Lamentações. Então hoje nós vamos entrar aqui, Lamentações de Jeremias, mas vamos ler aqui o texto de Jeremias, capítulo 16 de Jeremias. Jeremias 16. Jeremias 16, verso 16. Jeremias 16, verso 16. Agora, porém, mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros e até nas fendas das rochas. Os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, ninguém se esconde de mim, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Eu lhes retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e com as suas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os confins da terra e dirão: nossos pais herdaram só deuses falsos e ídolos vãos, em quem não há proveito. Fazem os homens para si deuses que de fato não são deuses, portanto eu lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, então saberão que o meu nome é Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente em nossos corações. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Entregamos nas tuas mãos, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Meus queridos, nós estamos aí falando sobre o livro, sobre o Senhor Jesus em todos os livros da Bíblia, falando um pouco de cada livro e apontando que o livro aponta para Cristo. No caso de Jeremias, nós estamos estudando, já faz alguns dias. Então nós começamos lá no livro do Gênesis, Aí final de ano demos uma paradinha aí de 2 semanas quanto a esse estudo. Mas começamos lá no Gênesis, Nós falamos lá no Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. No livro de Gênesis, Jesus é o que mesmo lá? Quem lembra? Gênesis, ele é o quê? Ele é a semente da mulher. No livro de Êxodo, Jesus é o que mesmo? O Cordeiro Pascual. No livro de Levítico, Jesus é o quê? O sacrifício expiatório. No livro de Números, Jesus é o quê? A rocha ferida. O que mais ele é no livro de Números? A serpente de bronze. No livro de Deuteronômio, Jesus é o que mesmo? O cumprimento da lei. O que mais? O profeta que havia de vir. No livro de Josué, Jesus é o quê? Nosso general é Cristo. Amém? Aleluia? No livro de Juízes, Jesus é o quê? Nosso libertador. No livro de Ruth, ele é o quê? É o parente nosso chegado. Se tornou parente nosso para nos trazer a salvação, para resgatar cada um de nós. Livro de 1 e 2 Samuel, Jesus é o que mesmo? Nosso sumo sacerdote. 1 e 2 Reis, Jesus é o que? 1 e 2 Crônicas. Profeta, que nós ficamos de falar ainda mais para frente, porque dá muito pano para manga. Livro de Esdras, nosso edificador. No livro de Neemias, nosso restaurador. Esther,
Nosso Mardoqueu, glória a Deus. Jó, ele é o nosso Redentor que vive. Salmos. Nossa fortaleza, nosso pastor, nossa alegria, nosso socorro, várias coisas no livro de Salmos. Provérbios, Jesus é o quê? Nossa sabedoria. Eclesiastes. Ele é o quê? Eu não estou escutando você falar. Nossa vida completa, nosso propósito verdadeiro, né? Isso mesmo. O livro de Cantares é o quê? Cântico do Cântico. Cântico dos Cânticos é o quê? Quem lembra? O amado da igreja, o amado. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Amém? Glória a Deus. Isaías, ele é o quê? Messias. Jeremias. Jeremias eu não falei até agora, eu quero ver. Jeremias, ele é o quê? Quem lembra? Profeta o quê? É o profeta o quê? Ah, quem que está falando aí? É o profeta que chora, o profeta chorão. É aquele que chora por nós, amém? Aleluia! Maravilha, então é isso aí, gente. Então nós estamos aí falando hoje sobre ainda Jeremias. Então, conforme nós falamos, se a gente fizer uma linha, né, reta, não tem linha torta? Não tem, né? Então, se a gente fizer assim, numa ordem praticamente cronológica, nós pegamos do Gênesis e vamos até o Neemias, no Antigo Testamento. O último livro que conta a história do Antigo Testamento é Neemias. É claro que depois de Neemias existe uma história, que é o período interbíblico. Então, do livro de Malaquias, Malaquias é o último livro profético do Antigo Testamento. Não pode esquecer disso. Malaquias, tudo indica que foi contemporâneo de Neemias. Né? Um pouquinho até mais que Neemias, né? Mas o livro histórico é o de Neemias. E o profético é o de Malaquias. E entre Malaquias e lá o Mateus, capítulo 1, o nascimento de João Batista, tem em torno de 400 anos, por aí, essa faixa, que é o período interbíblico. É nesse período interbíblico que aconteceu a guerra dos Macabeus. É nesse período interbíblico que existe ali o domínio dos gregos, forte dos gregos, o final do domínio medo-persa, início do domínio do grego, e depois também a revolta dos Macabeus e o início do domínio romano, quando Pompeu, no ano 63 a.C., toma conta, entra na Judéia e toma conta de tudo ali. Uma coisa só que veio na mente para lembrar para vocês, a gente está acostumado a falar e conhecemos o castiçal de 7 pontas, mas existe o castiçal de 9 pontas. Esse castiçal de 9 pontas, ele surge durante o período interbíblico, na festa da dedicação, quando o povo de Jerusalém vão rededicar o templo que havia sido profanado. Então aí eles colocaram, surgiu o castiçal de 9 pontas, porque na verdade o castiçal até aquele momento era de 7 pontas mesmo, né, se referindo a várias coisas, principalmente aos 7 dias da criação, né? Então tinha sempre o castiçal de 7 pontas. Só que ali eles foram, por causa dos gregos, de Antíoco Epifânio, um dos descendentes lá, dos Seleucidas, ter profanado o templo, né, zombado dos sacerdotes, ter proibido a religião dos judeus. Não queria que lesse, tivesse a leitura mais da palavra. Enfim, esse general foi terrível. Ele foi um dos generais da Grécia, né? Um dos generais gregos, né? Depois de Alexandre o Grande, Alexandre morreu, o reino foi dividido para
4 principais generais. E foi dividido para outros também, mas os 4 principais, né? O Lisímaco, o Cassandro, o Ptolomeu e o Seleuco. Então, no começo, eles até foi legal com o povo de Deus lá na Judéia. O primeiro general Ptolomeu, que tomou conta da região, foi até legal, sem problema nenhum. Tanto é que esse Ptolomeu, ele permitiu a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Você vê, então ele estava tão bem com o povo de Deus, que esse general que governou a partir do Egito, ele permitiu que os judeus pudessem fazer a tradução do Antigo Testamento, que estava no hebraico, para o grego, porque a língua grega pegou forte ali e ele era simpático também aos judeus. Mas havia sempre guerra entre um general, mesmo sendo grego, com um outro general, porque eles queriam ampliar suas terras. Aquelas brigas internas, né? E aí, numa dessas guerras, o descendente de Seleuco lá, um dos Seleucidas lá, dominou a Judéia, tomou conta, e aí a coisa pegou terrivelmente, porque aí Antíoco lá, descendente dos Seleucidas lá, não permitiu mais que os judeus tivessem a sua religião tranquila. Proibiu lá a circuncisão, proibiu a leitura da Torá, invadiu Jerusalém, sacrificou um porco no templo. Então foi terrível. Aí que surgiu então a revolta dos Macabeus. Macabeus era uma família de sacerdotes. Uma família de sacerdotes que se levantou contra os gregos. Então quando a gente fala revolta dos Macabeus, é a revolta de uma família de sacerdotes, que juntou um exército ali, sacerdotinho, Severino, pegou na espada e foi para cima. Entendeu? Pegou na espada e não aceitou, não. E não é que eles prevaleceram durante muitos anos ainda, conseguiram espantar os gregos lá durante um tempão. Só depois que veio os romanos, aí que não teve como. Então, durante a revolta dos Macabeus, um pouquinho depois, aí eles fizeram então, durante a revolta dos Macabeus, que eles dominaram aquela parte ali, os sacerdotes dominaram, eles fizeram a dedicação do templo. Então eles não entraram no templo para ler a palavra de qualquer jeito, não. Eles dedicaram o templo. E a história fala que eles foram procurar o azeite para acender o castiçal de 7 pontas. E não é qualquer azeite que se acendia o castiçal. Olha que coisa. O azeite estava escondido lá, um pouquinho de azeite que o sacerdote escondeu lá. Que era um azeite preparado única, exclusivamente para acender o candelabro. Ninguém, olha que coisa, o azeite que tinha lá, que eles encontraram, dava para deixar aceso o candelabro um dia. Ninguém em Israel tinha um azeite daquele. Uma coisa eu falar para o seu irmão, tem um fósforo aí? O irmão fuma aí, dá um fósforo aí, na hora aparece 2, 3 irmãos aí, né, pastor? Obrigado. Aparece 2, 3 irmãos aí, né? Com canivete para cortar a paia, não sei o quê. Sai todo mal, amém? Aleluia? Você pensa bem em todo Israel. Olha que coisa você vê, ó. Porque lá no Antigo Testamento, lá em Moisés, lá Deus havia dito que o azeite para acender ali era um azeite que Deus deu todas as coordenadas, todos os elementos, e Deus disse: ninguém em Israel pode ter esses elementos e esse tipo de incenso e de azeite também. Aí Deus disse lá: o homem que tiver esse tipo de azeite na sua casa, esse tipo de incenso, essa especiaria, deve ser morto. Porque esse é só para o Senhor. Olha que coisa. Então, quando lá os macabeus assumiram o comando, eles não foram procurar lá, o sacerdote achou lá, só tem um coisica lá. Mas ninguém tem aí não, nem um irmãozinho tem aí. Ninguém tem. Amém, aleluia. Porque isso aí é uma coisa sagrada só para o Senhor. Então ninguém tem. E outra coisa, então tá bom, isso aqui dá para um dia? Dá para um dia, maravilha. Vamos fazer então lá mais azeite lá então, porque a festa é 7 dias, a consagração é mais de 7 dias. Aí alguém falou: pois é, mas leva 8 dias para fazer o azeite, para fazer a especiaria para acender lá.
Nossa, 8 dias, que isso? Achei que era com 2 horas a gente fazia. Não, filho, é para Deus é diferente. Não é de qualquer jeito, não. Aí o que eles fizeram? Acenderam lá, enquanto isso foram preparar as especiarias para fazer de novo os elementos, para continuar. Só que era para 1 dia, e aquele azeite durou 8 dias, 9 dias, aceso. Aí eles imputaram isso, né, como um milagre de Deus. Como que pode? A quantidade que tinha lá era para ficar 1 dia, e ficou 9 dias aceso. Aí então, a partir dali, eles fizeram um candelabro de 9 pontas, em homenagem a esse milagre, a esse fato que ocorreu nessa consagração do templo. Então, eu estou falando para você, aí surgiu então a festa, né, a festa da dedicação, que a gente hoje chama de Chanukah. Em hebraico é Chanukah. Tá? Lá no Evangelho de João, por exemplo, no Evangelho de João, então antes disso, desse período interbíblico, não existia a festa da dedicação. Só a partir desse momento é que surgiu a festa da dedicação. Tanto é que, deixa eu olhar aqui no Evangelho de João, no Evangelho de João, no Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 10, no verso 22, no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 22, está escrito assim, houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, e Jesus andava passeando no templo, no pórtico de Salomão. Então, olha o verso 1, vou repetir o verso 1. Houve então a festa da dedicação. Então, está vendo? Jesus agora está participando da festa da dedicação. Esta festa é esta festa que eu tô me referindo a você. Quando eles foram dedicar o templo e o castiçal ficou aceso por 9 dias lá. Que era para ficar aceso por 1 dia só, pela quantidade de elemento que tinha, de incenso, de azeite, né, preparado. Dava para 1 dia só e ficou mais dias. Então, tudo bem. Por que eu estou falando isso para você? Então, essa história é depois de Neemias. Essa história é depois de Neemias. Então, quando a gente pega no livro do Gênesis aqui, fazendo a lembrança para você, no Gênesis nós temos a história de Adão e Eva. Depois de 1650 anos de Adão e Eva, aí veio o dilúvio. O dilúvio é 1656 anos depois de Adão e Eva. Aí veio o dilúvio. Tá? O Noé, quando começou o dilúvio, ele tinha 600 anos. Quando Deus falou com Noé para fazer a arca, ele tinha menos de 500 anos. E Deus disse, meu espírito não vai permanecer para sempre com o homem. Vai ficar 120 anos. Então Deus, por meio de Noé, né, pregou o evangelho ali em torno de 100 a 120 anos, antes de vir o dilúvio. Então, quando Noé tem 600 anos, é que vai começar o dilúvio. E o dilúvio só vai terminar no ano 601, no 2º mês, parece lá. Noé ficou dentro da arca mais de 1 ano. Então, quando a gente pensa, Noé ficou 40 dias dentro da arca, não. Noé ficou dentro da arca mais de 1 ano. É só você fazer a conta lá, você vai ver. 40 dias, choveu direto e tal. Aí, então, depois de Noé, porque teve os filhos de Noé, a família de Noé e tal, as noras, aí houve a multiplicação de novo. E Deus havia dito em Gênesis, no capítulo 9, que era para eles esparramar sobre a terra. Era para esparramar, povoar a terra. E eles multiplicaram, e depois surgiu um homem lá que se tornou príncipe em Sinear, príncipe em Babel, chamado Nimrod. Nimrod. Ele se tornou caçador e poderoso diante do Senhor. Então está escrito na Bíblia, Nimrod era poderoso caçador diante do Senhor. Essa expressão em hebraico, na verdade, significa que ele era um homem arrogante que batia de frente com as coisas de Deus. É isso que significa. E tanto é que eles
ao invés deles povoar toda a terra, eles se ajuntaram e foram fazer uma cidade, uma torre, para não ser esparramado. Ele foi contra a palavra de Deus. Por isso que o Senhor veio e interviu ali. Esse Nimrod ajuntou todo mundo lá. Aí então veio então a confusão das línguas. Aí veio a confusão das línguas. Tá? Até um dia desse alguém perguntou, mas como que eles depois saíram? Como que eles saíram para poder povoar a terra depois da confusão das línguas? Na verdade, em Gênesis capítulo 11, fala da Torre de Babel. Gênesis 11 fala da Torre de Babel. Mas no Gênesis 10, ele dá um resumo. A gente tem que prestar atenção, que não significa que o Gênesis 10 inteirinho é antes do 11. Não significa. Tem que prestar atenção. Ó, para você ver, ó. Se você olhar, por exemplo, no Gênesis capítulo 10. Ó, no Gênesis 10, vou dar só um exemplo para você ver, ó. Gênesis 10, verso 10. O princípio do seu reino, ó, verso 9. Ele foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Senear. Desta mesma terra saiu ele para a Síria. Tá vendo? Então, na verdade, ele nem saiu ainda. Ele está contando a história já. Moisés está contando a história. Porque no capítulo 11 é que vai falar de Babel. Está entendendo? Então, no capítulo 10, verso 11, dessa mesma terra saiu ele para a Síria. Qual terra? Ele saiu de Babel para a Síria. Mas no capítulo 11 vai falar de Babel ainda. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque quando a gente... como que eles saíram depois da Torre de Babel? Ele vai falar também no capítulo 10, no verso 5. Por estes foram repartidas as ilhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Então, na verdade, depois da Torre de Babel, cada um juntou quem fala a mesma língua e saiu para morar em determinado lugar. Tá? Conforme o capítulo 10, verso 5. Por estes foram repartidas as ilhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Noé, ele viveu 350 anos, 350 anos depois do dilúvio ainda. Noé atingiu Abraão lá na frente. Noé, quando Abraão tinha uns 50 e poucos anos, Noé era vivo ainda. Entendeu? Só fazer a conta direitinho, não é o caso de fazer agora. Então, no livro de Gênesis, aí, então Deus chama Abraão, aí Deus então vai fazer uma aliança com Abraão e uma aliança com um povo que viesse depois de Abraão, descendente de Abraão, que foi o povo foi Isaac, Jacó, o nome Jacó virou Israel. Então Deus fez uma aliança com Israel. Então agora, a partir daquele momento, as outras nações não querem saber de Deus. Elas escolheram viver afastadas de Deus. Não quer saber de Deus. Mas Deus vai ter um povo agora. Qual o povo? O povo de Israel. Israel é o povo de Deus e Deus é o Deus de Israel. E por meio de Israel, Deus vai trabalhar no Antigo Testamento para chamar a atenção de todas as outras nações para o Deus verdadeiro, para a palavra de Deus, para um plano de salvação, para a obediência ao Senhor por meio de Israel. Então as outras nações também tiveram oportunidade no Antigo Testamento, quando Deus usou a nação de Israel. Só que a nação de Israel também, ela foi sendo atacada, né, no seu interior, e ela vai sofrer também as suas dificuldades para seguir o Senhor. Assim como a igreja hoje. Deus separou a igreja, chamou a igreja, formou a igreja está buscando andar no caminho do Senhor, tem o objetivo de pregar o evangelho e de no final nós estarmos para sempre com o Senhor. Porém, a igreja também sofre os ataques internos, porque o inimigo quer destruir, quer arrebentar com as nossas vidas. Então isso aconteceu com Israel. Israel era
12 tribos tinham um rei que reinava sobre as 12 tribos, e eles andavam no caminho do Senhor, mas eles se desviaram do caminho do Senhor. Houve uma divisão no reino, 10 tribos ficou no norte, 2 tribos ficou no sul. As 10 tribos do norte se afastaram da presença de Deus, não quiseram saber de Deus. E Deus então vai ficar com 2 tribos só, que é a tribo de Judá e Benjamim, que é a tribo do sul. Por isso que a gente fala aqui, ó, quando a gente fala assim, por exemplo, a gente fala, né, dando um pulo aqui na história aqui, ó. E nisso tudo, né, nisso tudo que eu falei para você, ó, passa o livro de Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 Samuel, o livro dos reis, né, o livro de Crônicas, os profetas. Deus vai ter os seus profetas que vai estar sempre falando na cabeça do povo, para o povo não se desviar dos caminhos do Senhor. Então Deus vai levantar profetas, Deus vai levantar homens e mulheres de Deus para chacoalhar, para o povo voltar para a presença dele. Acontece que as tribos do norte, né, olha você vê, ó, no ano 722 a.C., o reino do norte, as 10 tribos, foram atacadas e levadas para a Síria. E ficou só 2 tribos, a tribo do sul, o reino do sul, que também no ano 606 começa a ser levado para Babilônia. Mas antes dele ser levado para Babilônia, o que aconteceu? Deus usou também, nesse exato momento, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi o profeta que profetizou antes do povo ser levado para Babilônia. Ele viu o povo ser levado para Babilônia e um pouquinho ainda do exílio, né? Ele não foi para a Babilônia, mas ele viveu um pouquinho em Jerusalém. Depois nós mostramos para vocês que ele foi levado para o Egito. E depois não sabe exatamente aonde que Jeremias morreu 100%. Né? Pode ter morrido no Egito, pode ter morrido em Jerusalém. Mas ele não foi levado para a Babilônia. Mas ele falou muito com o povo não se desviar do caminho do Senhor. E o povo estava rebelde, endurecido, tanto é que Deus falou para ele que ele não seria bem aceito. Jeremias não seria bem-vindo. E Jeremias balançou, tremeu na base. E Jeremias falou para Deus: Senhor, eu não sei nem falar, não quero não. Eu não vou não. Aí o Senhor falou: você vai. Onde quer que eu te enviar, irás, que eu mandar você falar, você vai falar. Eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca. E vou fazer você, né, o Senhor falou, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias 1,19. Então nós mostramos para os irmãos que Jeremias foi falando o tempo inteiro para o povo se arrepender dos seus pecados. Então Jeremias é aquele profeta que profetizou no tempo do rei Josias. Lembra que nós falamos? No tempo do rei Josias, Jeremias era moço, menino novo, e já profetizava. E olha que no tempo do rei Josias, Josias fez uma aliança com o povo, para o povo andar na presença de Deus. Mas nós descobrimos nos nossos estudos anteriores aí, que Josias, o rei, estava com o coração limpo, verdadeiro, mas o povo fez aliança falsamente, diz o Senhor. Olha que coisa terrível, é possível fazer uma aliança e fazer uma aliança falsa, mas Deus a gente não engana, né? E engraçado que Deus havia dito, por meio da profetisa, para Josias, mensageiro falar para Josias: enquanto você viver, vai dar tudo certo, tudo em paz, mas depois da sua morte, o mal vai vir sobre o povo. E eu ainda falei com os irmãos: mas como que o mal vai vir só porque um homem morreu? Se todo mundo fez aliança com Deus, por que o mal vai vir? Aquele homem fez uma aliança com Deus, mas ele foi verdadeiro. Mas os demais que fizeram aliança eram falsos. Quando aquele homem morreu, o mal então começou a vir sobre Jerusalém. Mas antes que o mal viesse, Deus ainda usou Jeremias chacoalhando para que o povo se voltasse, mas o povo não se voltou para o Senhor. Por isso que a gente vai falar sobre lamentações, né? Lamentações é isso. Lamentações é quando a casa caiu, é quando já não dá mais e você só vai lamentar.
sinto muito. Lamento. É o que vai acontecer com Jeremias depois. Ele vai falar, lamento, sinto muito. Não posso fazer mais nada. É onde vai surgir o Lamentações. Mas antes de a gente entrar direto no Lamentações, você vê, né, que o Senhor falou várias coisas. Uma coisa que o Senhor falou em Jeremias 17, por exemplo, em Jeremias 17, se referindo aos falsos profetas, porque é uma mania de confiar em profeta que vem só falar coisa boa pra gente. Não é? Ninguém gosta, a maioria das pessoas não gosta de ser confrontado, não. Ó, irmão, põe a sua casa em ordem. Que isso? Tá tudo certo lá, não, irmão. Vê direitinho lá. Aquele cara vem falar comigo lá. Quem que ele pensa que é? A pessoa não aceita. Em vez de ficar quieto, peraí, deixa eu analisar lá. Pode ser que eu esteja achando que tá tudo certo, mas não custa nada dar uma analisada, né? Não é verdade? Então, em Jeremias 17, verso 5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Então, na verdade, ele não está falando assim, igual tem irmãos que falam assim, por isso que eu não confio em nenhum homem, não, porque está escrito na Bíblia, maldito homem confia no homem. Não é isso que a Bíblia está falando. Essa confiança de, você confia lá num colega de trabalho seu, não é isso que a Bíblia está dizendo, não é nada disso. Senão não tem como conviver, ué. Confiar no Wilson, não tem jeito. Não é esse tipo de coisa, não. Ele está falando maldito homem que usa os meios naturais e só a força do homem para fazer as suas coisas e não confia no Senhor. Maldito homem que está só no natural, que não acredita num poder sobrenatural, que não acredita em Deus. É isso que ele está querendo dizer. Maldito homem que confia no homem. Não. Coisa de Deus aí, para mim é preto, branco é branco. Esse negócio de Deus aí. O maldito homem que confia no homem. É isso que ele está querendo dizer. Ó, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Está bem claro aí. Aí ele fala, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, o homem que confia em Deus e tal, abençoado. O que vai acontecer aqui? Esse povo vai receber a maldição. Olha que coisa terrível. Eles vão receber a maldição. Como que eles vão receber a maldição? Se você olhar, nós estamos aqui no tempo do profeta Jeremias, em torno do ano 600, vamos arredondar, antes de Cristo. Quando Deus deu as leis para Moisés, foram no ano 1450, mais ou menos, antes de Cristo. Então a diferença de Jeremias para Moisés é pelo menos 800 anos, 850 anos de diferença, mais ou menos. E se a gente olhar em Deuteronômio capítulo 29, aliás, Deuteronômio capítulo, isso mesmo, capítulo 28 de Deuteronômio, olha Deuteronômio 28. Ó, Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, ele está falando com a nação de Israel. Ele está falando com a nação de Israel. Então, quando a gente olha em Deuteronômio 28, verso 1, por exemplo, a gente fala assim, ó, Moisés falando para o povo de Israel. Verso 1, se atentamente obedeceres à voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito será na cidade, bendito serás no campo. E vai falando um punhado de bênção. Vai falar um punhado de bênção aí. Mas quando chega no verso 15, olha o verso 15 agora. Verso 15. Se, porém, não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te atingirão. Essas maldições e te atingirão. Aí vai começar as maldições aí, ó. E vai vir maldição.
Aí quando chega, por exemplo, no verso 64, olha o verso 64 agora. Olha o que está escrito. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra, e ali servireis a outros deuses que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, ídolos de madeira e de pedra. Nem ainda no meio dessas nações acharás repouso, nem a planta de teu pé descansará, pois ali o Senhor te dará tremor de coração, desespero de olhos e ansiedade de alma. Está vendo Deus falando? Deus falando, olha, se você não obedecer, vocês serão esparramados por outras nações, por outros povos. E se a gente olhar em Lamentações, capítulo 1 de Lamentações, Lamentações 1, olha o verso 3. Lamentações 1, 3. Depois de sofrer aflição e dura servidão, Judá foi para o exílio. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos seus perseguidores a alcançaram nas suas angústias. Olha o verso Deuteronômio 28, verso 65, ó. Nem ainda no meio dessas nações acharás repouso. Nem ainda no meio dessas nações acharás repouso. Deuteronômio 28, 65. Aí ele fala em Lamentações 1, 3. Depois de sofrer aflição e dura servidão, Judá foi para o exílio, habita entre as nações, não acha descanso. Olha como é que bate o negócio. Deus falou, vocês vão ser esparramados e lá nem vão achar descanso. E Lamentações, 800 anos depois, Judá foi levado para a Babilônia e Jeremias fala, não está tendo descanso. Se você olhar Deuteronômio capítulo 28, Deuteronômio 28, verso 32, Deuteronômio 28, verso 32, teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos verão isso, e desfalecerão de saudades todo dia, mas a tua mão nada poderá fazer. Olha que tristeza, irmão. Pensa, você vê aqui? Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Você vai ver isso, e você vai morrer de saudade todo dia, mas você não vai poder fazer nada. Aí você olha aí, Lamentações 1,18. Justo é o Senhor, contudo me rebelei contra os seus mandamentos. Ouvi todos os povos, vede a minha dor, as minhas virgens e os meus jovens foram levados para o exílio. Que coisa, hein? Verso 20, olha, ó Senhor, quanto estou angustiada. Não é brincadeira, não. Deuteronômio 28, 30. Olha um pouquinho, Deuteronômio 28, 30. Está assim, ficarás noivo de uma mulher, mas outro dormirá com ela. Edificará casa, mas não morarás nela. Plantará vinha, mas não desfrutará dela. Você olha em Lamentações 5, 11. Forçaram as mulheres em Sião e as virgens na cidade de Judá. Sabe o que está falando aqui? As mulheres foram estupradas. Isso que eles estão falando aqui. Arrancaram as mulheres. Forçaram as mulheres. Aqui, mulher casada. Mulher que se refere a mulher casada. Deuteronômio 28 também. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28.
28, verso 56. Quanto à mulher mais delicada e afetuosa do teu meio, que de tão delicada e afetuosa nunca tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com o marido do seu amor, e para com seu filho, e para com sua filha. E também ela será mesquinha para com a placenta que lhe saiu do ventre, e dos filhos que acabou de dar à luz, pois na falta de tudo ela os comerá às escondidas, na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas cidades. Olha o que Deus está falando, a mulher chique de Israel, de Judá, ou de Israel, de tão chique que ela não põe nem o pé dela no chão, de chiqueza que é essa mulher. Ele não está nem falando outras coisas, como que é a comida, como que é a cama, não está falando de nada, está falando só a chiqueza dela, para você deduzir as outras coisas. Que ela não põe nem a planta do pé no chão, de tão delicado que é essa mulher. Aí quando você olha lá em Lamentações 4, no verso 10, olha aí, ó. As mãos das mulheres piedosas cozinharam seus próprios filhos, que lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Então você vê a situação terrível que ficou o povo os judeus em Jerusalém, por não confiar em Deus, por não obedecer a palavra do Senhor. É isso que Jeremias traz, e Jeremias vai lamentar, né? O que é o lamento? O lamento é aquilo que aconteceu, que você poderia ter evitado e agora não tem como voltar atrás mais. Porque tudo tem um limite. Tudo tem um ponto que você vai assim, ó. Tem um ponto que você vai que Deus está falando, não, dá tempo ainda, dá tempo. Mas chega no momento que Deus fala, ó, Deus fala o que Ele falou aqui em Jeremias, no capítulo. Aí quando Deus chega nesse ponto aqui, aí, meu irmão, aí esquece. Quando Deus chega no ponto de Jeremias, capítulo 15, no verso 1, quando chega nesse ponto aqui já era. Jeremias 15, 1. Então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com esse povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. O que Deus está falando? Não, o povo está tão ruim, tão rebelde, tão desobediente. Deus está dizendo assim, ó, chega de falar com esse povo. Agora, nem que Moisés fosse vivo e Samuel se colocasse diante de mim em oração, eu não os ouviria. Você vê que Deus, quando Deus foi destruir o povo lá, um grupo de pessoas lá no Egito, lá que saíram da terra do Egito, que Deus falou assim, Moisés, vou acabar com esse povo aí, vou fazer um outro povo. E Moisés falou, Senhor, dobrou o joelho lá, fez a oração, e o Senhor atendeu a voz de Moisés. Samuel, quando o povo estava lá em 1 Samuel 7, quando o povo estava lá arrebentado, moído, e foi falar com Samuel, Samuel falou para o povo assim, ó, tire os deuses do meio de vocês, porque os filisteus vieram e cercaram o povo de Deus. E eles correram para Samuel, o que a gente faz? E Samuel falou, arrancai os deuses do meio de vocês, e serve a Deus de coração. E eles arrancaram os deuses, Samuel matou um cordeirinho, orou ao Senhor, e a Bíblia fala, trovejou o Senhor naquele dia, e feriu os filisteus, e deu uma grande vitória para o povo de Israel. Então você vê que o nosso Deus é tremendo, amém, aleluia? Mas quando a gente se arrepende, né, a Bíblia fala lá, a um coração contrito e humilde, não desprezarás o Senhor. O Senhor não despreza. Mas aqui, ó, Jeremias falou, e não deu mais. A calamidade veio. E não teve o que fazer mais. Engraçado que o próprio profeta também está participando da calamidade. Não tem como assim não esconder o profeta lá e todo mundo participa. Não. Nebuzaradã, general, chegou lá para pegar. Aí tinha uma ordem do rei. Quando você vê Jeremias, chega em Jeremias e bate um papo com ele. E Nebuzaradã chegou para Jeremias, deu um presente para Jeremias e falou para ele, olha,
que você quer? Você quer ficar aqui? Ou você quer ficar na Babilônia? O que você quiser será feito com você. Tipo assim, Deus tocou no coração de Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou sabendo das profecias de Jeremias. Imagina bem, se coloca no lado pensa você no lado de Nabucodonosor. Nabucodonosor tem mensageiro. Ele sabe o que está acontecendo lá dentro. E vice-versa também. Não sabe tudo, mas sabe. E o cerco não foi feito de um dia para o outro. Quando Nabucodonosor cercou Jerusalém, não foi da noite para o dia. Levou anos. Então ele ficou sabendo que lá dentro tinha um profeta. Que falava que ele ia entrar lá e ia conquistar lá. Então, tipo assim, imagina bem Nabucodonosor perguntando, quem é que está falando lá? Ah, tem um profeta lá, um tal de Jeremias lá. Ele fala que o Senhor vai vencer. Ah, é? Ô, rapazinho bom. Então, quando ele tem a oportunidade também, que ele realmente, porque Deus permitiu, que ele entra em Jerusalém e destrói Jerusalém, ele, peraí gente, ó, vocês acharam o rapazinho Jeremias, não toca nele não, o rapazinho é bom, hein? Esse é dos nossos, eu quero ele para mim. E você vê também, né, não só Jeremias, mas aquele outro também, o mordomo Ebed-Meleque também, que ajudou o profeta Jeremias também, socorreu o profeta Jeremias. O Senhor trouxe uma palavra para Jeremias, falar para ele, olha, porque você vai salvar, o Nabucodonosor vai entrar, vai arrebentar com tudo, mas a tua alma, Ebed-Meleque, será salva. E ele falou, sabe por quê? Porque o Senhor mandou dizer, porque você confiou nele. Então, às vezes, no meio, mas o caos veio, irmão. Às vezes a gente pensa que não, mas é porque eu sou homem de Deus, mulher de Deus, não pode acontecer de coisa difícil. Acontece também, fazer o quê? Só que a gente, por causa disso, porque na verdade o propósito de Deus é muito maior, muito mais amplo. Por isso que a gente sempre fala, ó, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Se a gente for querer ter resposta para tudo, por que aconteceu esse mal aqui? Por que aconteceu aquele mal ali? Bom, Deus não tem a obrigação de dar explicação de tudo para todo mundo. Ele não tem essa obrigação, não. Né? Assim também como às vezes você, imagina bem, você foi mudar de casa lá, você foi mudar, saiu da sua casa, resolveu mudar para outro bairro lá, em outro bairro. Aí chegou alguém e você, oh, mas você mudou lá, não falou nada para mim? Ué, o que eu tenho que falar com você? Sai fora. Ué, falar com você? Né? Como se tivesse da satisfação, não tem nem satisfação para nada, não, não é? Não sei para sua esposa, para seu marido ali, para quem diz respeito diretamente. Mas você mudou lá, mas você não falou nada. Tinha que falar comigo primeiro. O que falar com você? Você não... Falar com Deus. Não é? Então tem gente que, tá, assim como a gente faz isso, você vai viajar, por exemplo, agora você não vai viajar, agora você não fica quieto em casa, agora não é hora de viajar, não, irmão. Ninguém sai de casa, pelo amor de Deus. É de casa para igreja para casa, para serviço. As coisas estão tão graves que a gente está aqui de olho no Sapucaí ali. Sapucaí não, aqui é o Corguinho fica olhando o Corguinho. O Corguinho ameaçou de subir, nós já estamos subindo também. Olha, jeito que tá as coisas hoje, daqui a pouco você chega aqui, o Corguinho tá... O córrego. Não é? Tem que ficar esperto. Como é que está esse mundão virado? Esse mundo está virado, irmão. Ficar firme com Jesus aí, amém? Esse mundo está virado, senão não ficar firme com Jesus, estão perdidos. Não tem para onde correr mais não. O povo está apavorado por aí. Então a gente que está quietinho aqui, permanece quietinho, na presença do Senhor. Aí o povo lá, desobediente ao Senhor, muita gente morreu. Muita gente aqui de Jerusalém morreu. A cidade foi destruída. Aí nós entramos em Lamentações. Aí a gente entra em Lamentações. O livro de Lamentações foi escrito por Jeremias na época em que os babilônios destruíram Jerusalém. Como o próprio título sugere, o livro fala sobre muito sofrimento. Fala sobre destruição, pecados do povo, principalmente sobre as consequências das atitudes negativas e cruéis que podemos ter ao decorrer da vida. Olha, consequências de atitudes negativas e cruéis. Consequência de decisão em rebeldia ao Senhor. Consequência. É que
A gente pode plantar o que quiser, mas na hora de colher não tem como escolher, não. É aquilo que você plantou mesmo que vai. E Deus é justo, né? Além das grandes dores sofridas durante seu ministério, o ministério esse de Jeremias, hein? Você queria ter um ministério desse? Eu quero ser profeta, eu quero falar na frente. Então tá bom. Vai ter agora, você vai voltar na época de Jeremias e ser Jeremias. Pensa aí, primeira coisa, ó. Primeira coisa, uma das coisas lá. Não tomarás para ti mulher. Casado já não seria, já não podia ser. Talvez alguns falem, graças a Deus, estou livre dessa. Não sei também, né? Nem terás filho nesse lugar, olha que coisa. Agora, o bonito também, que olha que coisa linda, irmão. Ao mesmo tempo que Jeremias passa por tudo isso, Deus ainda falou para Jeremias o quê? Ó, compra um terreno. Mas está tudo destruído, Senhor. Pode comprar um terreno. Pois ainda se edificarão casas, praças, e pessoas viverão nesse lugar. Nosso Deus é assim, Ele traz, Ele está mostrando que está acontecendo a destruição, a calamidade, vai ter um lamento, ao mesmo tempo Ele traz uma esperança. Quando Ele fala para Jeremias comprar um terreno, Ele está querendo dizer assim, tem esperança ainda, pode ficar tranquilo que eu vou trazer esse povo de volta aqui. Amém? Aleluia? Então, por mais difícil que esteja, irmão, tem um fiozinho de esperança. Amém? Glória a Deus. Tanto é que se você olhar aqui, ó, no livro de Lamentações, ó, olha para as Lamentações, no capítulo 3 de Lamentações, ó, Lamentações 3, olha o que Jeremias fala. Ele fala, Lamentações 3, verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Olha o Jeremias, irmão, apesar de tudo aqui, verso 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Tem hora que você tem que ficar em silêncio, irmão. Tem o que falar. Só calamidade aqui, catástrofe ali, coisa tudo arrebentado. E aí, irmão, como é que está aí? Não tem o que falar. Fica quieto. Não tem o que falar. Falar o quê? Todo mundo está vendo a desgraça. Jerusalém destruída, o templo destruído, pessoas que foram mortas, famílias separadas, mulheres forçadas. Mas ele fala, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? Aleluia? Bom, vou parando por aqui, irmão, porque a nossa hora já foi também. Olha o verso 31, ó. 31. Pois o Senhor não rejeitará para sempre. Embora entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Pois não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Está vendo? Não é porque Deus quer, mas está fora do caminho para ele poder, para o seu filho ser corrigido, tem uma hora que você tem que dar uma chineladinha nele. Fazer o quê? Aí você dá uma chineladinha nele, dói mais no cedo que nele. Mas tem que dar a chinelada, fazer assim. Senão, vai crescer, vai dar um problemão depois. Se você não der a chineladinha agora, pequenininho, depois você não te segura mais. Você não segura mais depois. Porque se você der a chineladinha agora, depois é o que você falar. Ele cresceu um pouquinho, que ele for lá para a esquina, lá, você falou, filho, não quero ser lá na esquina lá. Ele fala, não vou brincar não, o pai falou firme. Aí vai lembrar, da outra vez que o pai falou firme, que eu não dei confiança, ele chacoalhou eu. É verdade. Porque se você não chacoalhar ele pequenininho ali, claro, você vai espancar. Você fala uma vez, duas, três. Mas se você deixar, aí quando ele crescer, a mãe falou para mim não ir, mas não pode.
Não pode. Se nós queremos nossos filhos hoje fora das biqueiras, aí, fora dessas coisas aí, nós temos que tomar um cuidado. O filho que não está acostumado a ouvir não é um problema sério. Ele tem que saber ouvir o não, porque o mundão vai falar não para ele. Na escola vai ter muitos nãos também. Como nós tivemos não é verdade? E a gente tem que aprender a conviver com os nãos da vida. Então, meu querido, olha aí, ó. Deus não aflige nem entristece, olha o verso 33, não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Deus não fica assim, que maravilha, castiguei ele, que joia. Não, Deus não. Verso 39, de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Examinemos nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Amém? Aleluia! Vamos ficar de pé, meu querido irmão. Que Deus abençoe, viu? Então você viu aí, não é brincadeira não, ser um profeta. Mas Deus avisou antes, durante e depois. Mas Deus quer que a gente se arrependa, que a gente se volte para Ele. Porque Ele tem uma grande obra ainda em Jerusalém. Deus tinha lá uma grande obra em Jerusalém, no povo de Judá. Qual é a grande obra? Uma delas, trazer o Salvador. Amém? Aleluia! De Judá vai levantar aquele que há de reinar. Então o Senhor tem grandes bênçãos para trazer para o povo por meio de Judá ainda. E o Senhor tem grandes bênçãos para trazer para o povo por meio da tua vida ainda. Amém? Aleluia! Você crê? Você crê? Então, apesar de tudo que você está passando, confia no Senhor. O Senhor é bom, maravilhoso. Senhor, entregamos nas tuas mãos. Ajuda a gente a ser obediente e a confiar em Ti, não no braço do homem, mas confiar em Ti. Que a nossa esperança seja o Senhor. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, pois os nossos caminhos estão diante de Ti. Ajuda, Senhor, ajuda, Senhor. Possamos ouvir a Tua voz, acertar os nossos caminhos, endireitar as veredas, andar no amor de Cristo, levar a Tua palavra por meio de nossas vidas. Que o nome de Jesus seja honrado sempre, exaltado sempre. Pois eu sei, nós sabemos que o Senhor está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Perdoa esta casa, perdoa eu, perdoa nós. Perdoa a nossa família, perdoa nós, Senhor. Uma ótima noite para os irmãos, uma ótima semana. Deus proteja, Deus guarde, Deus abençoe. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam com alegria, todos digam. Cumprimente o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.